Pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Chegamos ao episódio de número 43 e toda semana estamos aqui discutindo o esporte, em especial o futebol, mas problematizando, criticando esse neoliberalismo que nada mais é do que essa etapa rentista do capitalismo. Esse sistema que, para alguns terem muito, bilhões não podem ter nada. Então toda semana a gente está aqui discutindo, enfrentando esse tema do esporte. Afinal de contas, as políticas esportivas, a ausência de políticas esportivas é dominado por um sistema que a gente está aqui enfrentando. Aqui não, burguesão! Então bora movimentar essa mesa redonda que só gira para a esquerda. Eu sou o Alexandre Arraes e mando um canhotaço na direção do Herbert Borges. Tudo bom, Herbert? Tudo bem, Alexandre. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço para você que está aqui escutando o nosso programa. Espero que você que nos escuta esteja bem, como eu sempre digo, na medida do possível, apesar do Brasil, né? Chegamos ao episódio número 43 do nosso Ala Esquerda e, para não perder o costume, eu faço o trabalho logo no começo. Você escuta este e os demais episódios do nosso programa no Spotify, YouTube, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud e demais agregadores de podcasts. Estas são as plataformas de streaming nas quais estamos presentes. Quero começar dizendo que sempre fomos e sempre seremos sinceros com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes. Então, tínhamos uma ideia de programa para essa semana que acabou não acontecendo. Um conflito aí de agenda com as nossas convidadas. Então, esse programa que a gente tinha programado, com perdão da redundância, ele vai ficar um pouquinho mais para frente. E hoje a gente vai fazer o programa naquele estilo, naquele modelo, que há muito tempo não fazemos, né, não, Thiago? De passar limpo, levantando o que aconteceram na semana, alguns temas que chamaram a atenção, e fique aí com a gente até o final, beleza? No mais, eu passo a bola pro meu amigo e compadre Thiago Porto. Tudo bem, Thiago? Fala, Herbert. Fala, Alexandre. Bom momento a todos. É sempre bom estar com vocês aqui em mais uma Ala Esquerda, edição 43. Só terminando o serviço do Herbert, você pode encontrar a gente nas redes sociais, no Twitter, @alaesquerda7, no Instagram, @ala_esquerda7. Formato roleta hoje, né? Comentando os assuntos, comentando algumas coisas que a gente precisa falar, algumas coisas que a gente precisa denunciar e botar o dedo na ferida, porque aqui ninguém passa pano pra ninguém, não é não, Alexandre? É isso aí, Thiago, exatamente. A gente tem alguns programas que cabem bem no modelo um tema só, que a gente pode aprofundar, discutir, alguns que a gente pode trazer convidados, como a gente tem feito esse ano, mas também tem aquele momento em que tem um mosaico aí, tem um cenário com muitas possibilidades de tema, algumas questões que a gente ainda não pôde desenvolver, que está na garganta ali. Então esse modelo, é roletão, é sempre uma boa, e é isso que vai ser hoje no nosso programa 43. Todos nós aqui levantamos alguns temas que a gente queria conversar, dividir com vocês, a gente vai tocando aqui nessa próxima 1 hora de Ala Esquerda. Eu vou levantar meu primeiro tema, que é um desdobramento de questões que nós discutimos já em programas passados e que tem a ver ainda com a questão da Carol Solberg. A gente sempre discute aqui na Ala Esquerda a questão da manifestação dos atletas, a necessidade de maior participação política dos atletas. A gente conta nos dedos os atletas brasileiros progressistas e mesmo aqueles que estão na atuação política, que estão apresentando suas ideias, que estão questionando modelos aí. Enfim, todo mundo sabe como é que funciona a linha, não só dentro do futebol, da CBF, das federações, como outros esportes olímpicos, tantos questionamentos que vão desde corrupção, uma hierarquia altamente burocratizada e autoritária. Todo mundo sabe da realidade do esporte brasileiro. Mas essa situação da Carol Solberg é absurda. Eu acho que por dois elementos. Primeiro, pela denúncia que ela sofreu no STJD. Olha, é demais, né? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva apresenta uma denúncia formal em que o subprocurador, o Wagner Dantas, e aí só um parêntese, muita gente vai até levantar o perfil desse procurador, e aí viu que ele posta coisas antifascistas, que ele, enfim, sinaliza dentro das suas redes sociais alguma coisa mais progressista, pelo menos menos conservadora. E aí fica muito claro, não se iludir com o que o cara posta, o que está em rede social, um mundo fictício. A gente tem que entender quais são as ações reais. E quando o cara tem o poder, tem a caneta e tem uma ação a fazer, é assim que o cara acaba se manifestando. As pessoas ficam se iludindo, às vezes, com uma manifestação aqui ou acolá,
quando, na verdade, a gente tem que estar atento com as verdadeiras ações quando as pessoas têm situação de poder e podem realizar. Então, ela foi denunciada nos artigos 191 e 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, podendo ter uma punição de até R$100 mil e além de um afastamento podendo ser suspenso até 6 meses. Olha, é inacreditável, é um absurdo isso. A participação da comissão de atletas da Federação de Vôlei é uma vergonha. O Emanuel, que já foi do Ministério dos Esportes, um bolsonarista, que só saiu do Ministério por outras questões, não tem nada a ver com mudança de linha política. E aí vem o elemento novo em relação ao que a gente já discutiu anteriormente, né? Não só essa denúncia absurda do STJD, mostrando como é que as instituições do campo esportivo funcionam para cercear e calar a boca dos atletas, como praticamente a ausência completa de solidariedade por parte dos atletas. É uma coisa lamentável. A gente conta nos dedos um ou outro atleta que apresentou uma reação. Quase sempre as mesmas pessoas, né? É Joana Maranhão, é Ana Moser, né? Teve o caso da Fabiane, jogadora de vôlei, que também se manifestou, fez uma crítica com mais ênfase a um termo usado na nota da CBV, até do que propriamente a questão da manifestação da atleta. Mas é isso. Infelizmente, nós continuamos nesse ambiente de que alguns atletas que têm condição, que têm liderança, que já têm um espaço, digamos assim, mais ou menos resolvido do ponto de vista financeiro, e aí podem se expor. A gente já discutiu isso tantas vezes, tem muitos atletas que não podem, por conta de diversas limitações. E aí eu vou fazer um comentário que talvez ligue esse tema com outras coisas que a gente vai discutir essa semana, né? A gente vem elogiando muito as manifestações do Marinho, jogador do Santos, principalmente por questões raciais, né? Ele vem enfrentando essa temática. E aí eu tendo a achar que desses movimentos do Marinho acontece simultaneamente uma certa desilusão do Marinho com convocações de seleção brasileira. Então olha que coisa curiosa, né? Enquanto a esquerda brasileira está aí cada vez mais presa às institucionalidades, com medo de romper determinadas amarras e falar determinadas coisas, você vê o fato de se distanciar talvez desse modelo mais formal, medo de ser convocado para a seleção, o que eu vou falar, se eu for para ter a CBF, talvez se liberar dessas amarras, talvez seja muito positivo, que vai permitir para um jogador que tem se mostrado tão corajoso se pronunciar, né, apontar o dedo para uma mazela que existe no Brasil e quem sabe outros atletas, né? Essa ilusão às vezes, ou essa necessidade de participar dessa institucionalidade, de convocações de seleção, de estar com determinado patrocinador que é do Estado. Quer dizer, tudo isso acaba cerceando essa liberdade de posicionamento político dos jogadores. Então, assim, e dos atletas de uma forma geral. Então, assim, é um caso angustiante, na minha opinião, porque você vê ali a presença das instituições esportivas, da comissão de atletas e o silêncio dos atletas, assim, colaborando para a ampliação do ambiente de possibilidade de expressão por parte dos atletas. É assim que as democracias vão morrendo. Alexandre, você levantou uma bola aí que é aquela bola para eu chegar já de cortada ou de enterrada, ou chegar batendo, como é no futebol, aquela que fica quicando. Eu sempre gosto aqui de fazer contextualizações históricas, né, voltar no passado do esporte, para explicar um pouco o porquê das coisas acontecerem no presente. E não vai ser diferente do que eu tenho feito aqui. Então eu vou voltar lá nos primórdios dos esportes, né? Do que é considerado esporte, na verdade, e por que é considerado esporte, para explicar mais ou menos como é que funciona a cartolagem. Assim, não sei se os ouvintes e até os amigos da bancada já pararam para pensar, para se perguntar, na verdade, o que é esporte e o que é considerado prática desportiva ou prática pré-desportiva e por que isso acontece. Por exemplo, o nosso querido futebol ele tem várias origens ao redor do mundo, né? Tem uma origem indígena, tem uma origem chinesa, né? Algumas partes da África se praticava de maneira diferente, mas a origem clássica, a origem tradicional é a origem da Inglaterra. E o que acontecia? Os europeus, de maneira geral, eles viajavam o mundo inteiro, pegavam algumas práticas esportivas, levavam essas práticas esportivas
preconceituosamente chamadas de pré-desportivas e levavam para as escolas, as public schools, né, que eram chamadas escolas burguesas. E lá eles davam uma nova roupagem, colocavam uma série de regras e transformavam aquilo no esporte. Então, a maioria dos esportes que a gente for ver, vôlei, futebol, rugby, tem origem na Europa, ou no máximo ali nos Estados Unidos, no Canadá. E isso, na verdade, é uma forma de hierarquia social, uma forma de dizer que tudo que veio antes não era esporte. A partir do momento que teve esse toque europeu, esse toque norte-americano, se tornou esporte, se tornou uma prática clássica, uma prática tradicional. Por que eu estou dizendo isso? Porque conforme os esportes foram surgindo, alguns esportes eles se mantiveram como esportes de elite, né? Esporte de classe AA, como é, por exemplo, a vela, até certo ponto a própria natação, como é o golfe, e alguns esportes eles foram se popularizando e foram, de certa forma, se tornando vulgares, como é o próprio futebol. O futebol tornou um esporte de massa. E aí eu tô dizendo isso pra gente entender que os esportes de classe AA, os esportes de gente muito rica, como é o tênis, o golfe, enfim, os outros exemplos que eu dei aqui, eles são praticados por essa classe e eles são gerenciados por essa classe também. E esses esportes populares, eles são praticados pelo povão, eles são consumidos pelo povão, mas são gerenciados por uma elite financeira, pela mesma classe, pelas mesmas famílias, agora, na verdade, os descendentes, né, de quem criou, né, de quem modelou esses esportes. E aí, esse caso da Carol Solberg e de qualquer outro atleta que ousou se posicionar aqui no Brasil, você citou muito bem o Marinho, a gente já teve o Reinaldo nos anos 70, Paulo César Caju, todos os atletas que, no Brasil principalmente, que ousaram se posicionar, eles sofreram algum tipo de sanção, algum tipo de perseguição. E por que isso acontece? Porque quem domina, quem compõe os clubes, as federações, as confederações, e no nosso caso, que é um caso que eu não sei se existe em outros países, mas, enfim, aqui no Brasil é muito forte, a gente precisa falar sobre isso, o campo jurídico também, são essas mesmas elites, são as mesmas famílias. Então, não adianta a gente ter... Quer dizer, adianta a gente ter a mobilidade social, a gente ter as pessoas pobres praticando esporte, como a gente sempre diz, é mercado de trabalho, mas a gente tem que começar a brigar também pelo domínio gerencial do esporte. Como que isso vai acontecer? Eu só consigo visualizar, por exemplo, a formação de clubes populares, né, de associações esportivas vindas do povo. Hoje, eu sempre falo isso, hoje eu não me apaixonaria pelo futebol como eu sou se eu conhecesse futebol hoje. Né? Porque eu sei que o meu clube, o clube de vocês, todos os outros clubes têm uma origem aristocrática, tem uma origem elitista, uma origem classista, que vai silenciar diversas pessoas. Hoje eu sou muito mais de tentar montar um clube com alguns amigos, né, com algumas pessoas que eu acho interessante. Eu seria muito mais dessa ideia do que torcer para um clube. Eu não conseguiria me apaixonar pelo futebol e por diversos outros esportes, justamente por conta dessa questão gerencial. Né? Então a gente tem que começar a brigar, tanto na política, né? A gente já teve um programa falando sobre política pública de esportes na semana passada, tanto na política quanto na própria composição esportiva mesmo, porque isso vai continuar acontecendo. Não adianta o atleta se posicionar se ele não vai ter apoio de federação, de clube, de confederação, pelo contrário, ele vai ser perseguido, porque essas pessoas fazem parte da mesma classe que o presidente faz, que são pessoas que querem silenciar pessoas pobres, que querem silenciar qualquer pessoa que se levante contra algum tema. Eu vou passar a bola para o Thiago agora para ele poder comentar sobre isso, depois eu vou introduzir um tema na roda. Mas enfim, o que você achou, Thiago? É isso, Herbert. Vocês falaram muito bem do Marinho, eu vou até citar uma frase dele para dizer o quanto que os atletas que se posicionam acabam sendo silenciados, perseguidos, né? Palavras do Marinho. O mais importante é perceber que quando Hamilton faz isso, quando LeBron faz isso lá nos Estados Unidos, eles têm um respeito. No Brasil, se você for fazer isso, é muito mimimi, é Nutella, isso e aquilo. Essa frase do Marinho evidencia várias coisas, né? Evidencia como que o bolsonarismo, que ganhou tanto espaço, foi eleito em 2018, mas já vinha ganhando voz alguns anos antes, como o bolsonarismo
aproveitou de uma estrutura patriarcal, homofóbica, para diminuir, homofóbica, racista também, né? Para diminuir certas pessoas e certos movimentos. Quando a pessoa fala que alguém que está se posicionando é mimimi, é vitimismo, nada mais é do que diminuir a dor das pessoas negras, diminuir todo o racismo estrutural que existe na sociedade. Quando a pessoa diz que alguém é Nutella, ou é fresco, ou é alguma coisa do tipo, evidencia uma homofobia de que o homem de verdade não pode reclamar de nada, e tem que ser ali viril e forte o tempo inteiro. Assim, são essas besteiras, mas que são usadas, que são uma forma de que o bolsonarismo usou para colocar o povo contra o povo. É incrível como esse tipo de discurso reverbera no Brasil de hoje, né? E eu estava até conversando com o Alexandre antes da gente começar o programa, de que, de repente, infelizmente, alguns partidos políticos talvez não estejam usando a estratégia correta. Quanto o Crivella, por exemplo, está falando de kit gay de novo, né? Os partidos de esquerda não estão sabendo chegar no povo, não estão sabendo adotar uma estratégia para dialogar com esse povo que é mega conservador por causa de uma educação que não é nada libertadora, né? Mas assim, é ótimo ver o Marinho se posicionando, é um cara que tá surpreendendo, como o Herbert disse um dia no grupo, só tapa de mão aberta que ele tá dando. Mas infelizmente ele não tem apoio, pelo contrário, ele infelizmente vai acabar não sendo convocado nenhuma vez para a seleção, né? Quando Tite foi anunciado como técnico da seleção, tiveram pessoas que esperaram que ele fosse bater um pouco mais de frente com a CBF, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. O Tite aceitou completamente o sistema ali, em nenhum momento foi uma voz questionadora. Então a gente sabe que o Marinho não vai ter muito apoio, vai ter uma perseguição, não vai ser convocado, talvez deixe de ganhar algum prêmio individual no Campeonato Brasileiro, que ele tem jogado muito bem e seria merecedor de prêmios individuais. E é assim que acontece. Fazendo esse link, já que ele citou o LeBron e o Hamilton, eu queria falar também sobre a proibição da FIA, né? A FIA proibiu as camisetas de protesto na cerimônia do pódio. O Hamilton vinha usando camisetas de protesto, antirracistas. E aí, a Fórmula 1, que é um esporte extremamente elitista, assim como o tênis e o golfe que o Herbert citou, a Fórmula 1 simplesmente proibiu esse tipo de manifestação. Você vê que não é um fenômeno apenas brasileiro, né? O mundo tem essa estrutura elitista que quer silenciar as vozes antirracistas. Então a gente vê que na prática, né, na real mesmo, ainda existe uma elite branca que está extremamente incomodada com toda essa história do Black Lives Matter, toda essa recente conscientização na questão do racismo. Thiago. Oi. Rapidinho, assim, você tocou num ponto também que é fundamental da gente diferenciar, né? Porque essa proibição da FIA, longe de querer defender o elitismo da FIA, mas foi uma proibição no caso ali de, não pode usar a camisa porque vai esconder a marca dos patrocinadores numa hora tão importante que é a hora do pódio. Foda-se, né? Eu não sou a favor disso, mas eu consigo entender, analisando isso do ponto de vista do capitalismo. No entanto, a própria FIA, ela se utilizou muito bem do que o Black Lives Matter trouxe para ela, porque chamou uma atenção para a Fórmula 1, inclusive de quem não acompanha tanto a Fórmula 1, não gosta e tudo mais, chamou uma atenção, virou um dos assuntos mais comentados, e isso também faz a roda girar, né, o capital girar. Assim como foi, a gente já falou sobre o oportunismo dos donos de franquia e da liga, né, da NBA contra o Black Lives Matter, que é uma luta importante. Os jogadores criaram o protesto, os jogadores abraçaram, mas a liga também se aproveitou, né? Como também um outro exemplo importante, que assim, isso precisa ser mais investigado, né? É um achismo meu. Mas essa proximidade da CBF, né? Esse presidente da CBF
fazendo esse lobby todo com o futebol feminino, e que bom que ele está fazendo coisas certas com o futebol feminino, né? Tá tentando tocar de uma maneira mais sustentável, de uma maneira mais justa, mas assim, isso também só aconteceu depois que viram os números de audiência, a verba que circulou na Copa do Mundo da França, ou, em outras palavras, o potencial que o futebol feminino tem para crescer e trazer dinheiro. Então, assim, nada é de graça, não existe almoço de graça. No entanto, aqui no Brasil, a gente consegue ver essa elite financeira, mas uma elite financeira muito burra, muito imbecil, inclusive do ponto de vista do capitalismo, que não é o nosso, para deixar bem claro aqui. Mas, assim, até dinheiro eles rejeitam por conta de preconceito de classe. Não à toa eu diria que a FIA permitiu que o Hamilton usasse essas camisas em 3 ou 4 cerimônias e só depois proibiu. Justamente porque a FIA sabia que traria essa visibilidade, né? A Fórmula 1 não tem sido tão emocionante quanto foi há algum tempo atrás. Então a FIA realmente precisava dessa visibilidade. E o Hamilton vai continuar protestando de outras formas porque ele é foda. Ele vai continuar ajoelhando, ele vai continuar fazendo o símbolo com o punho cerrado, ele vai continuar usando o símbolo do Black Lives Matter no capacete. É um dos maiores exemplos de posicionamento do esporte hoje no mundo. Mas é isso, assim, é uma dificuldade, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil é difícil os atletas se posicionarem justamente porque eles são silenciados. Ainda mais no momento atual que a gente vive. Deixa eu só fazer uma observação rapidinho, e aí só para corroborar com tudo que foi dito. É só você olhar o patrocínio das camisas de futebol dos principais clubes, como inevitavelmente os bancos estão lá. Né? Agora, recentemente, inclusive, o Flamengo, que tinha um determinado banco na sua camisa, era um desses bancos virtuais, né? Ele saiu e entrou outro banco, que é o Banco de Brasília. Então, quer dizer, continua essa tomada dos bancos cada vez mais participando dentro do ambiente esportivo, e não há nada hoje mais representativo do estágio capitalista que a gente vive hoje, rentista, do que o controle das pautas de uma forma total feita pelo ambiente bancário e financeiro, né? Não tenha dúvida nenhuma. Eu só queria agregar uma frase que pode parecer uma injustiça monstra, que eu vou falar, mas entendam. Eu acho que a não convocação do Marinho para a seleção brasileira é lamentável para ele, para o seu projeto pessoal, até para o merecimento do que ele tem mostrado dentro de campo, que é um jogador hoje decisivo, que merecia essa convocação. Pode ser muito bom para o esporte brasileiro e para o futebol em especial, porque se afastar dessa institucionalidade corrompida, essa desilusão com esse ambiente de CBF, com esse jogo político de federações, que a gente sabe que tem um peso muito importante no cenário brasileiro atual, eu acho que pode dar mais liberdade para o Marinho até radicalizar nos seus posicionamentos, procurar se relacionar com outros grupos, chamar outros jogadores. Então, assim, talvez um sonho pessoal dele, digamos assim, que não se materialize, mas eu acho que outras coisas grandiosas podem acontecer e um legado bacana pode acontecer se isso realmente acabar se efetivando. Então, assim, entendam bem, tomara que ele seja convocado, um jogador que merece, mas, por outro lado, se afastar dessa roda gigante da vergonha institucional esportiva brasileira, dá mais liberdade para o atleta, sem dúvida nenhuma. Bom, só para comentar rapidamente a questão do Marinho, quando eu já passar para o próximo tema, o próximo tópico aqui, o Marinho é um cara que superou vários estigmas, né? Ele sempre lutou muito. Um deles é a questão de sempre contar a história de superação. Parece que o cara não pode ser uma pessoa normal, que viveu uma vida, superou algumas coisas e se tornou um atleta. Tem que sempre se contar a história triste. Outra foi o folclore, que em algum momento ele viveu isso, todo mundo queria folclorizar muito ele, e ele lutou contra isso, né, para ser tratado como um atleta sério. Não que ele não possa sorrir e falar algumas besteiras de vez em quando. E também a questão territorial, né? Porque o Marinho já jogava muito desde a época de Vitória. Então eu torço pelo sucesso dele aí, que
tudo dê certo na carreira dele e que ele continue se posicionando. É um cara muito importante para o nosso futebol. Deixa eu passar aqui para o próximo tópico, que é algo que aconteceu essa semana que foi notório e aconteceu num lugar que a gente não costuma falar quando o assunto é futebol, né? Aconteceu na USL Championship, também conhecido como a segundona do futebol estadunidense. O time San Diego Loyal, ele abandonou a partida contra o Phoenix Rising, aí o inglês não é necessário, na última partida da temporada regular, em que o Loyal vencia e tinha chance de se classificar para os playoffs, ou seja, era jogo válido, valia o jogo. O abandono ele se deu por conta de uma ofensa homofóbica sofrida pelo atleta Colin Martin, que é um atleta abertamente homossexual, que já é notório por si só. Mas aí, contextualizando rapidamente o que aconteceu, o jogo ele foi para o intervalo depois dessa ofensa homofóbica. A equipe do Loyal pediu para que o jogador que proferiu as ofensas fosse substituído pelo treinador adversário ou retirado pela arbitragem. O treinador adversário não concordou, o árbitro alegou que não tem entendido a expressão que o atleta utilizou, né? Era uma expressão jamaicana, e por isso ele não poderia interpretá-la e puni-la por conta. E ficou por isso mesmo. Durante os atletas decidiram não voltar para o jogo e abandonar a partida em apoio ao companheiro dele, né? Em apoio ao Colin. E aí é importante registrar duas coisas desse acontecimento. A primeira delas que os atletas das duas equipes eles já tinham combinado anteriormente de fazer uma manifestação conjunta durante a partida por conta de uma discriminação racial sofrida por um outro, o Elijah Martin, na rodada anterior. Ou seja, os jogadores do San Diego já estavam pilhados, né, pelo que tinha acontecido com o companheiro deles na semana passada, e conviveram com mais um ato discriminatório durante esse jogo. E nesse caso da discriminação racial, o possante Ontiveros, aí, que é o racista em questão, ele foi suspenso pela liga, depois foi cortado pelo LA Galaxy 2, que é o segundo time do Los Angeles, né? E aí o outro ponto a se registrar é que toda essa revolta dos jogadores do San Diego, ela foi apoiada e até em alguns momentos liberada pelo treinador Landon Donovan, aquele mesmo, ex-jogador da seleção norte-americana, seleção dos Estados Unidos, que é também coproprietário do San Diego Loyal. E aí, só para explicar que as barreiras para os jogadores protestarem são bem menores quando eles são apoiados pelo dono do time, né? Por um dos donos da empresa. Longe aqui de depender de clube-empresa, liberalismo, mas é importante fazer esse registro para quem cobra posicionamento de jogadores, mas nunca é capaz de enxergar as punições e perseguições por quem já ousou se posicionar nessa vida, como a gente trouxe no tópico anterior. E aí, para finalizar mesmo e levantar para os colegas para debaterem também sobre o tema, eu enxergo com um olhar muito curioso e interessado esse caso. Eu quero saber no que vai dar, o que vai acontecer, porque a gente sempre aponta aqui, com razão, essa prepotência e essa autossuficiência dos esportes estadunidenses, mas não tem como negar que as investigações e punições de atos discriminatórios são muito mais rápidas e pesadas que as da FIFA, da UEFA, da Conmebol e até mesmo da própria CONCACAF. No caso dos Estados Unidos, a própria liga agiu por conta própria. Não é como aqui que precisa esperar um STJD, e como eu disse no comentário anterior, a gente sabe quem compõe o STJD, quem compõe a CBF, quem compõe os conselhos deliberativos dos clubes, e também eles nem precisaram esperar a FIFA, né? Nem nada disso para poder punir um atleta que foi abertamente racista. Como eu disse, é algo que precisa ser melhor investigado, precisa ser melhor pesquisado. Não tem mocinho nessa história, a gente está falando de capitalistas, donos de capital, donos de clubes de futebol e de outras entidades esportivas, mas me parece que especificamente esse assunto, né, especificamente esta área, funciona melhor lá nos Estados Unidos comparada às outras ligas e outras regiões do mundo. E aí, o que vocês acham? É isso, Herbert. O pensamento punitivista, né, norte-americano acaba sendo contraditoriamente vantajoso nesse caso. Algo que
talvez seja ruim para a imagem da liga, é punido mais severamente mesmo. Concordo com você que é muito mais eficiente o sistema de punições lá do que na UEFA, ou na CBF, ou na FIFA, ou na Conmebol, enfim. Esse caso é muito legal, é muito diferente. A gente realmente fala muito pouco sobre o soccer, né, que é o futebol norte-americano, mas é muito legal ver o Donovan se posicionar nesse sentido, defender seus jogadores e ser contra qualquer tipo de discriminação. E assim, tomara que o jogador que ofendeu o Colin Martin também seja punido como o Ontiveros. É curioso a gente observar pelo outro lado de que, ok, a gente tem os jogadores se posicionando e defendendo, mas por um outro ponto de vista, a gente teve um time em 2 jogos seguidos sofrendo com discriminação. Em uma discriminação racista, em outro uma discriminação homofóbica, né? Então, isso talvez seja um pouco reflexo também do momento que a sociedade norte-americana vive com Donald Trump. Eles estão num momento muito parecido com o nosso, nas questões de preconceito, enfim. Então é triste que em 2 jogos seguidos da mesma competição tenham sido registrados esse tipo de ofensas, de discriminação. É algo que deveria ser inaceitável em 2020, mas infelizmente a gente ainda vê muito isso pelo mundo. E lá na USL, equivalente à segunda divisão norte-americana, a gente viu em 2 partidas seguidas com o mesmo time sofrendo essas discriminações. Deixa eu só entrar rapidamente nesse tema para o Thiago levantar o primeiro dele aí. Também acho muito importante ficar acompanhando. A gente, quando fez aquele programa sobre a NBA, ficou se perguntando qual era digamos assim, que desdobramentos positivos, que influência, né, toda a forma com que se estruturou e continua se estruturando as finais da NBA poderia ter em direção a outros esportes e outros países, né? Então eu fico imaginando, uma expressão já meio castigada aí, mas a sinergia que permite com que o futebol nos Estados Unidos já imediatamente já fique atento, né, a essas questões do campo do preconceito, seja racial, seja de orientação sexual, e claramente isso já tem uma repercussão. E aí isso ainda nos aflige mais ainda quando a gente vê a diferença do momento que a gente vive aqui no Brasil, em que não há nenhuma consequência em relação a isso no momento, ao contrário, quando um atleta se manifesta, como a gente já abordou da Carol Solberg, o que vem é toda uma estrutura para calá-la, desde a própria comissão de atletas, a CBV e agora o Judiciário do Esporte, o STJD. Quer dizer, como a gente está atrasado em todas as direções, e nesse aspecto, como infelizmente não houve nenhuma influência positiva, nem nessa perspectiva aí que o Herbert colocou, que a gente sabe que tem muito. Os caras cuidam da sua liga, da imagem da sua liga. Eles querem, evidentemente, estar antenados com o que a população em geral está sinalizando como positivo. É assim que eles funcionam, é assim que se adapta rapidamente aos novos movimentos. Mas aqui no Brasil a gente continua aí totalmente sufocado, né? Tem um disco do Rapa, né, que diz assim: o silêncio que precede o esporro, né? A sensação que a gente está assim, a gente toma o choque das coisas, você tem aquele silêncio momentâneo assim, de você abalado com uma situação terrível, e aí vem a revolta, vem a força de indignação e vem o esporro. Aqui, olha, esse esporro está de tal forma represado, cerceado, que, sinceramente, espero que um dia ele saia, e quando sair, que saia com toda a força, que esse acúmulo de absurdos que a gente vem sofrendo mereça, né, o tamanho que ele merece. Alexandre, eu vou até filosofar um pouco sobre essa frase que você falou, o silêncio que precede o esporro. Eu acho que
talvez o capitalismo tenha encontrado uma forma de diluir esse esporro, né? Às vezes os campos progressistas ficam discutindo tanto nas redes sociais, batendo boca, e acaba esse esporro sendo diluído, sendo dividido em pequenas gotas diárias, e aí esse silêncio que seria necessário para preparar o esporro acaba não vindo. Esse esporro vem em pequenas doses que não afetam ninguém, que não causam mudança, né? Então, eu acho que a gente precisa se reinventar, achar uma forma de efetivamente brigar no mundo real, não no mundo virtual, para que esse criar nossos realmente partidos venha. E criar nossos clubes, só isso. Boa, é isso. Porque o capitalismo encontrou uma forma de diluir esse esporro em pequenas doses homeopáticas. Então eu vou trazer aqui um tema que eu insisto nele, porque é inadmissível que 2 anos depois, quase, isso ainda não tenha sido solucionado, que é um incêndio no Ninho do Urubu, que matou 10 meninos das categorias de base do Flamengo. Recentemente, o All Sport teve trocas de e-mails que evidenciavam que o Flamengo sabia dos riscos da precariedade nas instalações elétricas do Ninho do Urubu, desde 11 de maio de 2018, que foi 9 meses antes do incêndio fatídico, né? E aí, eu trago esse gancho porque o Bandeira de Melo está vindo candidato a prefeito do Rio, né? É de uma cara de pau, sem tamanho, que o presidente, que foi um dos responsáveis por essa negligência, no mínimo, esteja aí sem responder e candidato a um cargo de tamanha importância, prefeito de uma das maiores cidades da América Latina, né? Para variar, ele tirou dele da reta, ele falou que esses e-mails não chegavam à presidência, que a presidência não tinha conhecimento. Isso mostra um pouco da nossa política atual e dos nomes que gerem nossa política esportiva dos clubes, das federações, enfim. E olha que o Bandeira de Melo é considerado até moderado se comparado ao atual presidente do Flamengo, né, o Rodolfo Landim, que para mim é o Bolsonaro rubro-negro, né? Queria saber de vocês aí, se vocês têm acompanhado essas investigações, porque me parece que não vai dar em nada, o Flamengo vai continuar barganhando com as famílias das vítimas, e me parece assim que tanto tempo depois ninguém vai ser efetivamente punido, ninguém vai ter uma punição mais grave, e foram 10 meninos que perderam suas vidas por conta de, no mínimo, uma irresponsabilidade dos dirigentes do Flamengo. Bom, Thiago, eu não quero nem me alongar nesse tema, porque esse tema me irrita muito. E também não quero correr o risco de ser redundante, porque eu vou citar a mim mesmo algumas falas que eu já tive nesse programa. Então eu vou tentar ser rápido para passar pro Alexandre, mas eu quero registrar algumas coisas aqui. A primeira delas é que, como eu disse no meu primeiro comentário, o presidente do Flamengo, tanto o atual quanto o presidente anterior, eles fazem parte de uma mesma classe social. E essa classe social também está na CBF, também está na FERJ, também está no campo jurídico. Então, a classe ela pode até ter seus desentendimentos. É como família, por exemplo, né? Pode até ter seus desentendimentos, mas ela jamais vai se atacar. Então, eu não acredito em punição, não acredito em ninguém preso do Flamengo, não acredito em ninguém como apontado como culpado. Já se passaram 2 anos e nada aconteceu. Quando você ataca alguém ou prende alguém que é considerado seu inimigo, acaba que é um tiro no pé, né? Porque essa pessoa é da mesma classe, né? Da mesma classe, da mesma elite financeira. Então, se o Bandeira de Melo ou qualquer outro responsável pela tragédia do Ninho, pelo assassinato do Ninho for preso, isso significa que outras pessoas podem ser presas também. Esse é o primeiro ponto. O outro que a gente está vendo
é que é uma questão também estatística, e aí não é só classe, mas também clubismo. A gente não pode deixar de apontar. A gente brinca muito achando que clubismo é uma coisa legal, que é uma coisa divertida, mas é uma questão estatística. A torcida do Flamengo é a maior do Brasil. A torcida do Flamengo, logicamente, é maior, é maioria absoluta no Rio de Janeiro. Então não é de se espantar que no campo jurídico existem procuradores, promotores, juízes rubro-negros que são envolvidos por uma questão de classe com o Flamengo Clube, com o Flamengo Diretoria, e que eles se protejam. Então, infelizmente para mim, nada vai acontecer, esses meninos não vão ter justiça. Se tiver algum tipo de justiça, ela vai ser financeira, que é a pauta do momento. A gente não está falando de justiça, alguém que vai ser responsabilizado, alguém que vai ser preso. Isso aí, eles estão esperando até sair do noticiário, sair do imaginário público, né? A gente está aqui para nunca deixar que isso aconteça. Mas é o Flamengo, é a mídia que suporta o Flamengo, é o campo jurídico que suporta o Flamengo, trabalhando para que isso seja esquecido. Mais uma vez, a gente está aqui para deixar que isso não aconteça, mas essa é a estratégia. Então, sobre esse assunto, acabei não sendo breve, como eu prometi, mas é isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer. Eu não acredito em punição, e eu acho que muito vergonhoso e muito revoltante que o ex-presidente do Flamengo tenha a audácia de se candidatar a prefeito do Rio, tendo esse homicídio nas costas aí. Pois é, né, gente? A gente também, sem querer ficar me repetindo de observações já de programas anteriores, mas esse é um exemplo claro de que você não precisa passar projetos de clube-empresa para você ter a mentalidade da empresa dentro de um clube. É isso, a forma com que o Flamengo está tratando essa questão do Ninho do Urubu é a mesma forma como uma empresa tivesse tido um acidente de trabalho. A gente está vendo o exemplo de tantos crimes ambientais relacionados à Vale do Rio Doce, a outras empresas que ficam exatamente negociando ali a diminuição da possibilidade das suas multas, das suas punições, exatamente como o Flamengo está fazendo, né? Então, para ficar muito bem claro para aqueles que são defensores de clube e empresa e acham que vão trazer algum elemento de modernidade para dentro dos clubes, vão trazer todas as mazelas, né? Não vamos esquecer que se a gente tem corrupção no Brasil e tem um dos estados mais corruptos do mundo, é porque nós temos uma da iniciativa privada mais corrupta do mundo. Porque exatamente, só existe corrupção se você tem um corrompido, mas se você tem um corruptor. Então não há dúvida nenhuma, esse é o cenário que está sendo levado para dentro dos clubes. Está na contramão de tudo que a gente começou a conversar sobre a necessidade de clubes de bairro, né, um clube que tenha uma inserção social, um trabalho comunitário, uma articulação com outros temas, com a educação, com a cultura. Não é nada disso, estamos andando numa direção completamente diferente. Em especial a situação do Bandeira de Melo, eu concordo, já está indiciado, né, pelo Ministério Público, mas não acredito que vai acontecer nada no campo jurídico, alguma consequência no campo político, né, porque havia aqui um acordo entre dois partidos aqui no Rio de Janeiro, o PSB e a Rede, que é o partido do Bandeira de Melo. A ideia era que um saísse com cabeça de chapa, o outro fosse vice, e com o surgimento desses e-mails que o Thiago colocou, que evidenciam ainda mais a forma absolutamente criminosa que esse processo foi conduzido, esse desleixo que permite que vidas de crianças sejam encerradas, já teve uma certa consequência política, né? Não houve a possibilidade de se manter, porque o PSB disse que, não, com o Bandeira de Melo, nós vamos trazer um passivo aí político que a gente não quer. Então, algum tipo de repercussão isso pode ter nesse âmbito, mas também não acredito em punições jurídicas. E só por fim, relacionado a esse tema, é uma pena que a gente já discutiu isso várias vezes, como a agenda esportiva não aparece na discussão das eleições municipais agora. É muito raro se falar de esporte, e aqui no Rio de Janeiro a gente tem duas pessoas ligadas ao esporte de alto rendimento, e que representam isso, a Bandeira de Melo e o Luiz Lima, deputado federal do PSL, um bolsonarista, um terraplanista, um negacionista, um cara ligado ao que há de mais conservador dentro do ambiente esportivo. A gente abordou na semana passada, o cara que, podendo ter 27 emendas parlamentares, fez apenas uma, o que dá 5 bilhões para a escolinha do Léo Moura,
o Ministério Público deveria estar atento e dar uma investigada para ver o que é isso, por que essa escolha, por que só essa emenda. Mas, enfim, essa é a realidade. Quando o esporte aparece dentro da política hoje no Brasil, é isso, com esse tipo de representante. Deixa eu levantar um outro tema, agora eu vou até dar uma esclarecida. Se me permite, rapidinho, só para fazer uma correção aqui, eu falei que o incêndio faz 2 anos. Ele tá para completar 2 anos, né? Essa tragédia no Ninho do Urubu foi em 8 de fevereiro de 2019. Mas só para fazer essa correção que ainda tem 1 ano e alguns meses aí. Perfeito, Everton. Então, vou colocar um tema aqui que é um pouquinho mais leve em relação a esses temas que a gente vem abordando aqui, mas é algo que tem me incomodado profundamente e eu acho que tem uma repercussão para a formação do atleta brasileiro, a formação dos times de futebol e a mentalidade do futebol brasileiro, né? Outro dia fizeram um levantamento das 24 equipes que estão na fase de grupo da Libertadores da América, 12 têm técnicos argentinos circulando, portanto, para além da Argentina, no Equador, no Paraguai, na Bolívia, aqui no Brasil. E técnicos brasileiros, apenas 5. E todos aqui do Brasil, né? Lembrando que nós temos 7 equipes na Libertadores e 2 equipes com técnicos estrangeiros, o Flamengo e o Internacional. Então, para ter uma ideia da falta de penetração dos técnicos brasileiros, até aqui na América do Sul, quanto mais, se a gente for pensar explodir isso para o mundo, a participação de técnicos brasileiros é nenhuma. E por que isso vem acontecendo? E aí eu revi outro dia um filme chamado Moneyball. Até acho que talvez já tenha tocado nesse tema há muito tempo atrás aqui no Ala Esquerda. É um filme sobre beisebol, mas o interessante é que é um filme que fala sobre montagem de elenco, né? Se monta um elenco de beisebol e aí fica o tempo todo fazendo essas tentativas de associação com o futebol. Né? No filme eles tratam, é um momento de virada, de mudança do beisebol, e a reflexão é de que o beisebol era medieval. Você contratava jogadores pelo nome, sem avaliar o desempenho, as características, a forma com que o jogador se posiciona. E até tem uma frase muito engraçada que o cara fala: vendemos um jogador muito importante, precisamos contratar outro jogador. O cara fala assim: não, eu não preciso contratar jogador nenhum. O cara fala assim: eu preciso contratar vitórias. Eu preciso contratar vitórias. Vitórias, tendo dentro do elenco pessoas que possam me oferecer isso. E aí eu fico pensando nessa montagem dos elencos e a falta de um olhar para o desenvolvimento de atletas da base. Não são as carências que a gente tem hoje no futebol brasileiro. O que a gente precisa melhorar? Como é que a gente pode evoluir? E aí eu vou pegar um exemplo, sair do Rio de Janeiro, que a gente sempre fala muito das coisas aqui do Rio, que moramos aqui, mas a gente vai falar do exemplo de São Paulo. Uma das contratações mais caras de São Paulo, feita ano passado, foi o atacante Pablo. Quem tem visto os jogos do São Paulo vê que o Pablo não faz gol, não acontece, não faz nada. E eu fiquei pensando assim, que características você precisa para ter um bom atacante? O atacante hoje, moderno, você precisa ter um cara com velocidade. Essa é uma característica. Pronto, você põe lá no quadro, velocidade. Explosão, você precisa de um cara que às vezes ele não é um cara tão veloz para dar um pique de 50 metros, mas é um cara que, no movimento rápido, ele tem que ter aquela explosão para poder virar, chutar. Tá bom, ok. Eu preciso ter o quê? Uma habilidade, né? A capacidade de dar um passe, um lançamento, fazer também, participar do jogo ali ofensivo. Perfeito. Se puder ser alto, ótimo, porque é importante ali na área, cabecear, perfeito. Fisicamente forte, hoje o futebol exige isso, né? Não dá para ter um cara muito franzino, que é difícil para ele jogar para a realidade do futebol mundial hoje. Perfeito. Eu preciso ter um cara com mobilidade, né? Um cara que possa cair pelos lados do campo, não pode ficar parado na mesma posição, que é facilmente marcado. Perfeito, eu preciso ter isso sim. Então você vai fazendo uma lista assim, de características para um jogador. Eu posso ter um cara que faça o pivô, né? Então a dinâmica dele é um pouco diferente. Ele não é esse cara de maior mobilidade, mas ele tem mais físico, ele para a bola, ele segura, ele faz o passe, perfeito. Aí eu tentei pegar essas características e peguei o Pablo e fui comparando. O Pablo não tem velocidade, ele não tem explosão, ele é um jogador alto, mas não faz gol de cabeça, raramente faz gol de cabeça. Ele não sabe fazer pivô, ele é um cara frágil fisicamente, ele é um cara com pouca mobilidade. E aí eu fico pensando assim, se você faz uma lista de 10 características do atacante e o cara só tem uma, talvez,
que seja alto, como é que esse cara pode ter sido a contratação mais cara de um clube de futebol? Como é que se contrata esse cara para dar a camisa 9 para ele, da expectativa de que ele vai resolver problemas, se ele não tem as características fundamentais, básicas, para um atacante? Então, assim, é uma forma como funciona, e aí eu lembro dessa frase, como era medieval o beisebol na forma de pensar a composição dos seus elencos, como ainda é medieval a forma que se pensa o futebol, sabe? É em cima do nome, é em cima às vezes da oportunidade. O elenco tem 3 laterais direitos, mas aparece aí entra um quarto lateral direito. Por que precisa ter esse quarto lateral direito? Qual é a carência que eu tenho? Qual é a função que eu preciso? E se eu não tenho mais esse tipo de jogador, como é que eu vou trabalhar na base para ter esse jogador? Como é que eu vou fazer essa observação? Qual é a integração com outros esportes? Quantas vezes o futebol trouxe um cara, o futebol trouxe um cara que era do futebol americano por causa da velocidade, da explosão, essa integração que não existe, né? Até porque a gente não tem esporte educacional, não tem desdobramento para o esporte universitário, não tem nada disso. Quer dizer, assim, é um cenário que cada vez mais eu olho e vejo por que o futebol brasileiro está tão atrasado. Tem uma dinâmica financeira, tem uma dinâmica da estrutura, tem uma dinâmica da gestão, e tem uma falta de leitura das necessidades no futebol atual que é assustadora, assim, que é, de certa forma, chocante. É uma coisa que está mais próximo do campo e que a gente nem discute tanto aqui no lado esquerda, mas eu acho que tem a ver com isso, a formação educacional dos nossos técnicos, o que é esse trabalho de análise de desempenho, o que é pensar na montagem de um elenco, que tipo de profissional a gente tem que ter no clube para ajudar a pensar a estruturação do nosso esporte. Acho assim, com o mundo brasileiro terraplanista, assim, eu acho que a gente está com situações muito difíceis para resolver. Bom, Alexandre, você levantou vários pontos aí que a gente pode ramificar, digamos assim. No entanto, eu vou escolher alguns para aprofundar um pouco mais. Primeiro, a questão da categoria de base, a gente tem que entender que isso mudou há vários anos, né, talvez décadas no Brasil. Categoria de base agora aqui no Brasil é aniversário Guanabara, né? É leilão. Então, tem uma pesquisa, eu posso até publicar no Twitter depois do programa, mas que fala sobre a formação de pé de obra para a Europa. O futebol brasileiro virou isso. A gente se concentra, logicamente, nos grandes jogadores, nos talentos que cada vez mais saem daqui mais cedo, mais novos, para a Europa. Mas a gente tem que entender que o Brasil, seguido da Argentina, é o país que mais... Esses são os 2 países que mais formam jogadores para compor times na Europa e em outros grandes centros, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, no futebol chinês, no futebol japonês, no leste europeu. Então, assim, hoje o futebol brasileiro tem mais esse caráter de formação de pé de obra do que formação de talentos. Se a gente parar para pensar, a gente consegue, logicamente, apontar o Neymar como o principal jogador brasileiro. Mas quem é o segundo? Sabe? Quem é o outro brasileiro que se destaca? A gente consegue apontar quem é o segundo melhor brasileiro jogando na Europa? É o Firmino? É o Coutinho? É o William? Enfim, cada um poderia falar alguma coisa, né? Apontar um jogador. Mas é isso, a gente não tem mais tantos jogadores de destaque como um dia a gente teve. Então, o caráter do futebol brasileiro, e a gente tem que entender que o futebol brasileiro ainda é uma grife muito respeitada, mas o paradoxo disso é que justamente vai desvalorizando o futebol brasileiro a partir do momento que cada vez mais jogadores de um menor nível técnico vão saindo para completar times, completar campeonatos, completar elencos mundo afora. E aí a gente entra no debate de como é trabalhada essa categoria de base. Essa categoria de base, pelo menos na minha experiência profissional e pelo que eu vejo também de mídia e conversando com colegas que trabalham há muito tempo com categorias de base, ela é feita para vencer, ela não é feita para formar jogadores. E quando se tem a ideia de formar jogadores, se pensa justamente no jogador que atenda às demandas do futebol europeu. Por exemplo, a gente tem não posso nem chamar de debate, né, mas uma oposição entre o jogador polivalente e o jogador especialista. É necessário que no futebol
se tenha os dois tipos de jogadores. Eu não estou aqui para dizer também que o jogador polivalente não tem a sua validade, né? Não tem essa importância. Mas é importante que você também tenha jogadores especialistas. Você vai pensar, o cara joga de volante e de lateral direito. Se o cara é ruim nas duas, não adianta ele ser polivalente. Mas o cara só joga de lateral direito. Mas o cara joga mal de lateral direito. Também não é importante. Então é importante que você desenvolva técnica, que você desenvolva tática, a questão física, para atender às demandas do clube, para se formar um grande profissional. A partir do momento que você formou um grande profissional, você vai valorizar esse grande profissional, você vai vender tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Mas não, hoje em dia a formação tem muito a ver com dinheiro, com a sobrevivência de alguns clubes. Por exemplo, aqui no Rio, Fluminense, Vasco e Botafogo são clubes que contam com a venda de atletas, esses atletas estando prontos para a venda ou não. Aliás, o próprio Flamengo, que está bem financeiramente, é um dos maiores exemplos de como não se trabalhar com a base, né? Porque muitos atletas, e aí eu quero entrar num exemplo da semana, que foi o exemplo do Lincoln, mas muitos atletas do Flamengo queimaram etapas, tiveram etapas queimadas, foram queimados no profissional, tiveram que voltar para a base, alguns não conseguiram sobreviver a isso, sobreviver esportivamente, né? E até hoje apresentam deficiência técnica, né? O caso do Lincoln, por exemplo, é um caso clássico dessa maturação física, que por ele ter essa maturação precoce, ele foi pulando etapas, né, de sub-13 para sub-15, sub-15 para sub-17 e sub-17 para o profissional, sendo que a maturação ela chega em diferentes estágios para diferentes atletas, para diferentes pessoas. Ele não teve a formação técnica e tática necessária. Hoje em dia ele está no profissional sofrendo pressão que outros jogadores do Flamengo, é importante também falar do componente racial, mas o Viseu não sofreu essa pressão que ele sofre, o Lucas Paquetá não sofreu essa pressão que ele sofre, só ele sofre essa pressão que vem sofrendo. Não tem como deixar de apontar um componente racial para que isso aconteça também. Mas enfim, aí voltando a falar de categoria de base, é isso, assim, a formação do jogador não acontece da maneira ideal, a formação dos técnicos também não acontece da maneira ideal, porque a gente tem que entender que o técnico que está na base, ele é um aspirante para as equipes profissionais, e se ele sofre a pressão desde cedo para ganhar campeonatos, para ganhar copinha, para ganhar sub-23, para ganhar torneio no exterior, ele está preocupado ali com a vitória, para manter o emprego. Se ele está preocupado em manter o emprego, ele não está preocupado com a formação do jogador e nem com a própria formação. Então é um ciclo literalmente vicioso que cada vez mais a gente vai afundando o que já foi essa grife do futebol brasileiro. Concordo absolutamente com você, Herbert. O futebol brasileiro realmente tem uma deficiência gigantesca na base atualmente. Creio que essa deficiência é grande parte, talvez 90%, seja culpa do capitalismo mesmo, né? Da mentalidade de venda de pé de obra, como você bem colocou. Hoje, os jogadores não cumprem todos os ciclos, né, de maturação física, de maturação técnica, né, e até maturação psicológica também. O processo é muito acelerado, muitas etapas são queimadas, e o resultado são atletas que não desenvolvem seu potencial total, justamente por conta dessas etapas queimadas. Costumo fazer uma análise, talvez seja até um pouco rasa, de uns tempos atrás, né, de uns 20, 30 anos atrás, de que o Brasil ficou de 70 a 94 sem ganhar a Copa do Mundo. E teve no meio disso tudo aquele trauma de 82, que era uma seleção extremamente técnica, mas que não conseguiu o título. E aí, essa análise talvez um pouco mais superficial, mas que talvez seja um dos fatores, não o principal, mas um dos fatores, é que começou-se a acreditar no Brasil em um futebol de resultado e não um futebol de qualidade técnica. Então o Brasil começou a formar muitos jogadores priorizando a força física, priorizando o desarme, priorizando características defensivas, quando a nossa principal marca
né? O nosso diferencial sempre foi a qualidade técnica, o drible, a habilidade individual, o 1 contra 1, até a inteligência mesmo, de criação de jogadas, enfim, e que muitos treinadores de base, por conta de uma mentalidade coletiva, acabaram tolhindo um pouco os jogadores na base durante muito tempo, impedindo o jogador de driblar, impedindo o jogador de ser um pouco mais arrojado nas jogadas, em prol de um futebol de resultados. Mas, de novo, não acredito que esse seja o principal motivo. É apenas um dos motivos. Acho que o motivo principal, sim, é realmente a mentalidade capitalista de produção em massa de pé de obra para exportação. Thiago. Oi. Thiago, rapidinho, se me permite uma parte bem rápido mesmo. Só para fazer uma defesa rapidinho aqui do Pablo, que eu esqueci de fazer no meu comentário. Assim, a formação, ela também reflete uma questão psicológica e de consciência, né? O Pablo, ele foi um atacante extremamente perigoso, um atacante extremamente eficaz no Atlético Paranaense. E assim, eu também não sou grande fã do futebol dele, mas quando o atleta tem consciência do futebol que ele joga, das características que ele tem, da capacidade que ele tem, possivelmente ele vai ter uma capacidade melhor de escolher o clube para onde ele vai, né? Se ele se adequa àquela forma de jogar, se ele se adequa àquele time, aquelas características. Eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu com ele. Ele foi para o São Paulo, que joga totalmente diferente do que o Atlético Paranaense jogava, não se encaixa nesse perfil, e isso é uma coisa que acontece muito com os jogadores brasileiros, de irem para clubes que não tem nada a ver com as suas características, onde ele não se encaixa. Isso também é uma deficiência de formação. A gente está se atendo muito aqui à característica física e técnica, mas a característica também de consciência da sua própria capacidade também tem a ver com formação. Deixa eu só fazer uma observação rápida, que eu acho que tem a ver com tudo isso que está sendo dito. O PVC fez um levantamento, né? O Pablo, desde a época do Atlético Paranaense, a média dele é 1 gol a cada 4 jogos. Ele é um atacante, né? 1 gol a cada 4 jogos, para o cara ter esse tipo de desempenho, então ele não é um goleador, ele não é um germancano, ele tem que necessariamente executar alguma dessas outras funções. Já tá, que ele tem que dar assistências, ele tem que ter velocidade, ele tem que abrir campo, ele tem que voltar para marcar, ele tem que fazer um monte de coisas. E infelizmente ele não faz nenhuma delas. Então, assim, eu não tô querendo crucificar um jogador, eu tô na verdade, tentando sinalizar como é que um clube de futebol contrata mal, como é que pega a grana, em vez de botar 7 milhões e meio de dólares, sei lá quanto é que foi o Pablo direito, na base e estimular a criação de jogadores com atenção, quais são as necessidades, o perfil que você precisa. Outro dia eu vi um jogo do Antony, jogador do São Paulo, no Ajax. Ele foi contratado pelo Ajax. O outro tem 19 anos, olha, 19 anos apenas. Já passou pelas categorias de base, né, da seleção. E o que ele era visto no São Paulo? Como um cara que... um canhotinho que jogava na ponta, era tipo aquele Pedrinho do Corinthians, um cara que não fazia gol, enfim, não sabia muito bem o que fazer. Já estava quase sendo visto como um cara meio queimado, a torcida já sem paciência. E aí eu vi 2 jogos do Antony, na verdade, no Ajax. Nos 2 jogos, o Antony simplesmente arrebentou com o jogo. Não só na velocidade das jogadas, ele continua jogando ali pelo mesmo lado, mas metendo bola, porque ele sabe fazer lançamentos. Eu já tinha visto ele jogando na copinha, ele mete bola do meio de campo, ele enfia a bola para frente, ele tem uma capacidade de visão de jogo muito grande. Ainda bem que esse cara foi para Ajax, porque a gente provavelmente vai ter um atacante muito bom daqui a uns 2, 3 anos. A gente já tem um atacante bom, ele é um bom jogador, mas ele pode ter tudo para ser muito bom, porque ele consegue justamente ter diversas dessas características que eu falei. Velocidade, mobilidade, passe, fez gol de perna direita, ele que aqui não conseguia fazer nada. Quer dizer, mas vai entrar num time como o Ajax, que tem um técnico excelente, que vai olhar, que outro dia apareceu a imagem do técnico do Ajax assistindo o jogo do Ajax B, que é da 3ª divisão. O cara tava lá assistindo o jogo. Porque o cara tá de olho nisso, o cara tá
É um trabalho integrado com a base, o cara tá atento com o que tá acontecendo, e vai fazer um trabalho ali com o Antony que ele vai ser um jogador muito melhor. Então, assim, é um conjunto de equívocos, de análise, de montagem de elenco, de entendimento do que é. E isso. E aí tem. E ainda tem esse elemento aí que o Herbert colocou, né? De aqui no Brasil, se o garoto tem 15 anos e ele é muito forte, ele é o melhor da categoria dele. Mas quando ele chega lá aos 20, que ele vai jogar com todo mundo do profissional, aquilo que ele era muito forte aos 15 pode não ter mais nenhum diferencial. Então como é que você trabalha os outros elementos para que esse garoto continue evoluindo? Esse é o alerta que o Herbert colocou, que é perfeito em relação ao Lincoln. É inacreditável. O Brasil já teve uma época que a sua categoria sub-15, sub-17 ganhava tudo quanto é torneio sul-americano, regional. E sabe qual era a mola mestra dessa seleção? Léo Lima e Souza Caveirão. Não sei se boa parte do nosso público aqui do lado esquerdo não sabe nem de quem eu estou falando. Eram jogadores do Madureira aqui do Rio de Janeiro. O Souza teve passagem aí praticamente todos os clubes como atacante. Atacante lento, de área, com muita dificuldade técnica. O Léo Lima é um jogador meio apático de meio de campo, mas quando eles tinham 15, 16 anos, eles já tinham 1,90 m, eles eram altos, eram fortes. Eles tinham características que faziam ele superar a grande maioria dos garotos da idade dele. Eles prevaleciam e eram titulares da seleção brasileira. Jogadores medíocres no seu futuro. Por quê? Porque não adianta, você fica escorado na capacidade física do cara ou por uma característica que ele tem, não faz nenhum trabalho na base de evolução desse atleta. Quando ele chega no profissional, não acontece nada. Esse é o risco de acontecer com o Lincoln, um risco seríssimo de acontecer. Ou rapidamente... Né, Herbert? Não, vai. Não, rapidinho, Alexandre. Não à toa, o maior artilheiro da categoria de base do Vasco até hoje é Allan Kardec, né? Só queria pontuar isso. Não, eu vou trazer outro exemplo aqui. Vocês lembram do Toró, né? Jogou no Flamengo, das categorias de base do Fluminense. O apelido dele é Toró porque na base ele fazia chover. Ele era artilheiro em todas as competições das categorias de base pelo Fluminense. E jogava como atacante. Justamente, não é um cara alto, o Toró, mas ele tinha uma força física, um porte físico parecido até com o do Lincoln, né? Um cara de muita força física. Então ele na base se destacava muito, fazia muito gol, e chegou no profissional, nunca foi o jogador que se esperava, né? Não foi o craque que o Fluminense na base esperava que ele fosse. A impressão que eu tenho, Thiago, é que uma grande parte dos jogadores da base só vai acabar vingando no profissional atacantes, esses que têm uma característica de muita velocidade. Então, jogadores como o Vinícius Júnior, assim, esse perfil. Porque os jogadores que não têm essa característica, que exige mais participação, toque de bola, visão, o momento em que cruza, o momento em que passa, o momento em que conclui, esse tipo de aprendizado que ele deveria ter com o tempo, os jogadores que não têm esse perfil dificilmente vão emplacar, porque o nosso trabalho de base é muito ruim. Não é à toa que os atacantes recentes do Flamengo, todos com esse perfil, que não são de velocidade, o Lincoln está passando o que está passando, o Lincoln não é um jogador de velocidade, jogador de explosão em espaço curto, mas ele não tem velocidade. O Douglas Baggio, você falou do Toró, o Flamengo tinha o seu Toró, que era o Douglas Baggio. Eu vi jogos da preliminar do Maracanã, o Flamengo ganhar de 8-0 do Bangu, o Douglas Baggio fazer 6 gols. Ele fazia gol em todas as partidas, era um jogador impressionante. Hoje está jogando ali, estava jogando no Santo André, não sei se na Ponte Preta, jogou aí essas finais do Campeonato Paulista num desses clubes, e agora está jogando a Série B. E virou um jogador de segunda linha no futebol brasileiro. Então, assim, tá cheio disso. Então, esse olhar sobre a base, a gente vai fazer outros alas esquerdas falando sobre essa questão das categorias de base, que ela tem muitos elementos, e como bem disse o Herbert, tem vários desdobramentos e ramificações. Mas isso, dentro do espírito, é roletão, achei que valia a pena desabafar, Thiago. É isso, Alexandre, é isso. Então temos um programa, né? Foi um roletão super válido. A gente aqui estava com alguns temas engajados e a gente pôde botar isso para fora e trazer para vocês um pouco mais de informação e debate, né? Aqui é um espaço plural e a gente
trazer o debate esportivo político para um outro nível. É isso, temos o programa e até semana que vem. Alexandre, encerra os trabalhos. É isso aí, pessoal. Mandando aquele beijão pra Mônica Cury, que continua aí desfalcando a gente momentaneamente, né, aquele serviço secreto aí, com uma mão apaga o fogo do Pantanal, com a outra tá ali articula, tá ali vivendo intensamente aí esse período eleitoral, mas já tá de volta com a gente aqui. Um beijão pra Mônica. Vamos embora, galera! Vamos, galera. Tchau, tchau. Um abraço. Semana que vem.